Lento, 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 lento. Bem, vamos lá. Vocês saberiam, quem assistiu a aula passada, saberia me identificar onde foi que a gente ficou? Eu vou abrir aqui a aula. Hoje é a nossa derradeira aula, né? Para a nossa avaliação. Ao final, eu vou dar alguns avisos e passar a atividade que vocês vão fazer. Mas alguém poderia me ajudar dizendo onde foi que eu fiquei na aula passada? Acho que a gente falou sobre competência funcional e ficou para começar a competência territorial. É dela que a gente vai começar. Competência critério territorial. Muito bem. A gente já viu que os critérios quanto à matéria, quanto à pessoa, exatamente. Tudo bem, obrigado, Jennifer. A gente viu que, na verdade, os critérios quanto à matéria e quanto à pessoa são critérios de competência absoluta. O que significa? Pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, o juiz pode declarar de ofício, né? Não está sujeito à preclusão, e por aí vai. O critério territorial, como regra, ele é de competência relativa, ou seja, pode ser mudado. Vai existir uma exceçãozinha, boa tarde, em que, na verdade, será de competência absoluta, mas a regra é que o critério de competência territorial é de competência relativa. Pode ser mudado, né? Está sujeito à preclusão, que eu expliquei para vocês o que é a preclusão, e por aí vai. Muito bem. Começando o critério territorial. Também chamada de competência de foro. Foro é o local. Foro quer dizer local, localidade na qual a ação deve ser proposta, tá? Uma localidade geográfica. Foro quer dizer uma localidade geográfica. Na Justiça Estadual, esses foros, essas localidades, onde tem um fórum é diferente de foro. Foro é uma localidade geográfica, o município, cidade tal. O foro é no município. O fórum, que é F-O-R-U-M, é exatamente o lugar lá, o prédio onde funciona a justiça. Isso é o fórum, tá? Então, na justiça estadual, os foros estão divididos em comarcas. Se chama de comarca. Comarca de Itapecuru, comarca de Vargem Grande, comarca de Chapadinha, porque cada uma dessas cidades tem fórum. Fórum, que no caso é uma justiça. Na Justiça Federal, eles dividiram os foros, os locais onde tem Justiça Federal, eles chamam de seções judiciárias. Tá bom? Muito bem. Esse critério está regulado pelo CPC. E a gente precisa entender que tem algumas regrinhas. É o que está mais regulado pelo CPC. Entretanto, a primeira coisa que a gente precisa compreender no critério de competência territorial é que ele se divide basicamente em dois. Nós temos aqui o foro geral ou comum e o foro especial. Na prática, a gente vai aprender os dois, né? Claro, a gente vai aprender os dois. Mas como é que eu sei, quando eu estiver aplicando o critério da competência territorial, como é que eu sei se eu vou aplicar o geral ou o especial? Simples. Primeiro você vai ver se as características da demanda que você quer ingressar, ela se enquadra nas condições especiais, ou seja, nos foros especiais. Se ela não couber na regra do foro especial, que são critérios especializados, aí você utiliza o foro geral. Portanto, o foro geral é utilizado por exclusão. Você primeiro vê se o caso se encaixa em um foro especial, em uma situação especial. Exemplo: se você for entrar com uma ação que diga respeito a um imóvel, você tem que entrar no foro, né, na localidade onde esse imóvel está localizado.
tá? Esse é um critério especial. Mas a gente vai aprender a regra geral e as regras especiais. Então, como é que eu vou saber qual é a regra que eu vou utilizar na competência territorial? Depois, primeiro eu vou ver se enquadra, o caso se enquadra em uma regra de foro especial, que a gente vai aprender aqui. Se não, vai ser do foro geral. Vamos ver a regra do foro geral. As ações judiciais fundadas em direito pessoal ou real sobre imóveis, olha aí, ó, critério geral aqui, ó. O que é direito pessoal? Vocês estão em teoria geral do processo, vão estudar isso aí no período que vem, chamados direitos obrigacionais, dívidas em geral, por exemplo, isso é direito pessoal. Ou seja, qualquer ação que você quiser entrar contra uma pessoa, onde você quer obrigar essa pessoa a dar alguma coisa, fazer alguma coisa, ou quer obrigar ela a não fazer alguma coisa. Tudo isso são ações de direito pessoal. Direito real, tudo que disser respeito sobre bens móveis. Real aqui, né? Porque as ações reais, vocês vão aprender direitos reais só no quinto período. Começa lá no artigo 1196 do Código Civil, tá? E trata sobre os direitos reais. Direito real é, por exemplo, com base no artigo 1225, o direito de propriedade. Vocês vão estudar uso, usufruto, servidão, os chamados direitos reais, que lá estão. Então, não dá para explicar muito o que é direito pessoal e direito real, porque vocês ainda vão tratar sobre esses assuntos. O que importa dizer aqui é o seguinte, é que toda vez que a ação, eu entrar com uma ação, e que eu queira obrigar alguém a dar alguma coisa, pode ser dinheiro ou pode ser outra coisa, a fazer ou não fazer, essa ação é de direito real, pessoal. Toda vez que eu, na verdade, estiver tratando sobre propriedade, posse, que são típicos direitos reais que vocês ainda vão estudar, mas desde que esses direitos reais sejam sobre bens móveis, vocês vão estudar isso no quinto período, tá? A ação será proposta na localidade onde o réu estiver domiciliado, tá? Então, todas as vezes que eu intentar uma ação que disser respeito a um direito pessoal, que vocês vão estudar agora, tá? No período que vem, teoria geral das obrigações. Obrigações é direito pessoal. O direito das obrigações é o direito pessoal, que vai do 233 até o 420, só parte geral, tá? E direito real, vocês vão estudar do artigo 1196 até o 1510 do Código Civil. É complicado, nesse momento, explicar com todas as letras o que são direitos pessoais e o que são direitos reais. Por quê? Porque são matérias que os senhores ainda vão estudar. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, é que toda vez que o meu direito, para ser exercido, eu precisar de uma conduta de uma outra pessoa, eu chamo de direito pessoal. Dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Direito real são discussões acerca da propriedade de alguma coisa, da posse de alguma coisa. Tanto é verdade, eu vou abrir aqui para vocês e vou mostrar. Bora abrir aqui o Código Civil. Não dá para eu entrar muito a fundo nesses conceitos, porque são assuntos que vocês vão estudar. Deixa eu abrir aqui o Código Civil. Vamos lá, vou esperar aqui abrir, que está lento. Está aqui o Código Civil. 422, eu acho que começa, não, começa do 233. Vocês estão vendo parte especial, né? Aliás, parte geral do Código Civil, é isso? Aí vamos embora ver aqui o chat aqui, pertença territorial, Instituto da Prescrição e Decadência. Obrigado, Marcelo. Mas vamos lá. Eu vou logo passar aqui, eu vou abrir aqui a plataforma. Vejam bem,
Eu vou explicar logo para vocês aqui. Vou colocar aqui no WhatsApp de vocês, no WhatsApp, a questão que vocês terão que desenvolver, tá? E vocês vão ter que colocar na plataforma. Agora, presta bem atenção numa coisa. Como eu estou com muito embaralhado de trabalho, uma série de coisas, somente no final de semana, eu vou preparar a plataforma para receber as atividades. Mas eu vou passar a atividade já hoje, vocês vão desenvolver. E quando eu tiver aberto lá o link para vocês depositarem as atividades, que deve ser no final de semana, aí vocês mandam. Mas já podem ir fazendo no computador de vocês. Vocês terão prazo até o dia 15 de dezembro, até as 23h30 do dia 15 de dezembro, ou seja, 2 semanas para fazer essa atividade, tá? Então, eu vou passar agora, vocês já podem começar a fazer de agora, tá? Só para esperar eu lançar o link lá na plataforma, para vocês lançarem a atividade lá. Então, vale T7, tá? São 3 questões objetivas, cada uma valendo 1 ponto, e 2 questões subjetivas, cada uma valendo até 2 pontos. E a atividade que vai valer até 3 pontos. Então, vocês vão fazer uma análise comparativa acerca das competências absoluta e relativa. Eu quero uma análise comparativa. Vocês vão comparar as semelhanças e diferenças, tá? Vou até colocar aqui entre parênteses. Análise comparativa, semelhanças e diferenças. Tudo explicadinho sobre forma de se acerca das competências absoluta e relativa. Então, vamos lá. Faça uma análise comparativa, eu coloquei entre parênteses, semelhanças e diferenças, acerca das competências absoluta e relativa. Eu quero tudo explicadinho sob forma de dissertação. Então, a atividade já está aqui no WhatsApp, tá? Vou pontuar aqui que o prazo para entrega dessa atividade, que equivale 3 pontos, a serem acrescidos à nota deverá ser entregue até o dia 15/12/2020, tá? Às 23h30, através da plataforma. Aí, ó, tá tudo. Alguma dúvida sobre isso? Então, tá lá, eu coloquei, se eu fazer uma análise comparativa, quero uma análise. Toma cuidado quando você for copiar do colega, tá? Copia direitinho, muda alguma coisa. Então, o que acontece? Essa é a atividade que vai ser entregue até o dia 15/12. A plataforma vai estar ativa até o dia 15/12/2020. Muito embora eu só vá criar o link até o final dessa semana, mas já dá para vocês adiantarem. Vocês terão até 15, parece que é terça-feira da semana que vem, na outra ainda. Daqui a 2 semanas.
É tempo mais do que suficiente para que vocês façam isso. Tá no WhatsApp. Eu só vou habilitar o link na plataforma ou no final de semana ou no início da semana que vem. Porque eu vou ter, inclusive, vou ter que fazer uma viagem curta e a trabalho e vou voltar no final de semana. Não sei se eu farei isso também, porque eu também mereço descansar um pouquinho. Mas seguramente na segunda-feira já vai estar para vocês, para quem quiser mandar logo. Mas já dá para vocês adiantarem fazendo. Depois vocês só vão depositar. Não vai ter prejuízo nenhum. Então, essa atividade, conforme está lá no WhatsApp, ela vai ser entregue até o dia 15/12 de 2020, até as 23h30. Então, eu deixei para mandar em cima da hora, não consegui. A minha internet deu problema. Desculpa, mas vocês vão ter tempo suficiente para poder mandar isso aí, entendeu? Sem que a questão da internet, embora eu ache que a questão da internet seja algo justificável, eu também tenho passado por muitos atropelos em relação à internet. Agora, por conta disso, sabendo que a internet está ruim, deixar para o último dia e para a última hora é complicado. Beleza? Muito bem. Então, voltando aqui, vocês vão estudar a teoria geral das obrigações, que são os direitos pessoais, a partir do artigo 233, que é a parte especial do Código Civil. Vocês não estudaram. E direitos reais, a partir do 1196, que vocês vão estudar somente no quinto período. Tá? Que começa exatamente direito das coisas, que fala de direitos, direito das coisas é a mesma coisa que direitos reais. Então, vocês vão estudar isso mais adiante. Então, é um tanto complicado para mim eu explicar o que é um direito pessoal e o que é um direito real, tá? Mas todas as vezes em que você quiser obrigar alguém a dar, fazer ou não fazer alguma coisa, e esse dar alguma coisa disser respeito a um bem móvel, e aí vocês já estudaram o conceito de bem móvel, né? Bens móveis, bens imóveis, né? Os bens, aquelas classificações de bens, eu acredito que você já tenha estudado, os bens reciprocamente considerados e os bens considerados em si mesmos. E os bens podem ser classificados das várias classificações que lá existem, na parte geral. Vocês estudaram bens móveis e imóveis. Então, todo direito pessoal ou um direito que diga respeito a alguma coisa que seja um bem móvel, a ação será no domicílio do réu. É o que diz aqui a transcrição do artigo 46 do Código de Processo Civil. Regra geral. Agora, é claro que eu já disse para vocês que vocês primeiro, depois que eu passar as regras especiais, a sistemática para saber qual o critério que eu utilizo aqui no critério territorial é, primeiro, deixa eu ver se não cabe aqui nos critérios especiais. Não cabe? Aí você vai criar, vai aplicar o critério geral ou o critério comum, que é o local onde o réu estiver domiciliado. Tá? É o que diz o artigo 46 que eu transcrevi aqui para cá. Os parágrafos trazem algumas situações que diz respeito. E aí eu quero primeiro falar de uma coisa para vocês. Quando eu falo de domicílio do réu, qual é o domicílio do réu? Bora lá. Vocês também estudaram em parte geral domicílio, não estudaram? Então, eu não sei se vocês estudaram domicílio ou não. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês têm que dominar domicílio. Então, por exemplo, o artista circense, qual é o domicílio dele? Já que vocês estudaram domicílio. Não, filho. O domicílio do artista circense é o mesmo domicílio do cigano. O lugar onde ele foi encontrado. O domicílio do servidor público é o lugar onde ele presta serviço em caráter definitivo. O domicílio do incapaz é o domicílio do seu representante ou assistente. Está lá. Ó. Então, eu parto do pressuposto de que vocês dominam o domicílio. Porque se eu estou dizendo que é o domicílio do réu, quem não sabe o que é domicílio, tá?
Está bem aqui, ó. Domicílio, que começa no artigo 70 do Código Civil, tá? Então, para saber qual é o domicílio do réu, você vai ter que saber quais são as características do réu. Todas as regras de domicílio estão aqui, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica, tá bom? Porque o réu também pode ser pessoa jurídica. Então, se eu estou dizendo que é o domicílio do réu, vocês têm que ver. Qual é o domicílio do militar? Professor, É o lugar onde ele está matriculado, ele está servindo, né? Beleza. Do o professor servidor do Código público Civil, é ele o lugar falou onde ele sobre presta domicílio serviço em para caráter justiça, definitivo. mas ele Qual é o não domicílio falou do sobre o que preso? você está falando. É, exatamente. Parágrafo primeiro. Tendo mais de um domicílio, qualquer lugar onde ele tenha mais de um domicílio será alugado. Sendo incerto ou desconhecido, onde foi encontrado. Isso aqui não é nenhuma novidade, porque isso aqui já está bem aqui, ó, no Código Civil. Tudo aqui, ó, é só transcrição do que está aqui. Então não é nenhuma novidade. Mas vocês vão ter que saber as regras. Beleza? Muito bem. Esses quadradinhos aqui desconsiderem, porque são coisas mais de súmula. De execução fiscal não é direcionada a vocês, a não ser quando eu disser que sim. Agora vamos para situações especiais. Lembrando, eu somente aplico a regra do domicílio do réu. O réu pode ser pessoa natural ou pessoa jurídica. E o direito civil é que vai explicar, a partir do 70, do artigo 70, qual o domicílio da pessoa natural e quais os domicílios, ou qual o domicílio da pessoa jurídica. Porque o réu pode ser pessoa natural ou pessoa jurídica aqui. Então, quem não domina a regra de domicílio vai ter dificuldade para avaliação. E eu disse para vocês, primeiro vamos ver se o caso se enquadra em situações especiais. Então, preste atenção. Mas esse domicílio do réu aqui, ó, ele é um critério de competência relativa, que é o critério geral. Critério de competência relativa. Assim, vamos lá. Se eu for aplicar, se eu vou entrar com uma ação contra o Marcelo, Marcelo mora em Bacabal, eu moro aqui. O critério, vamos imaginar que não seja nenhum critério especial, que primeiro tem que verificar se os critérios são especiais. Não é. É o critério geral, foro geral. Então, o foro geral diz que é o domicílio do réu. Marcelo mora em Bacabal, eu moro aqui. O critério é o foro geral? É. Então, o foro geral é competência relativa. Aí eu entrei contra ele aqui. Tá? Quando eu deveria ter entrado contra ele, do domicílio dele, que é Bacabal. Mas eu entrei aqui. É competência relativa? Errei o lugar, errei, mas eu posso. Professor, O juiz não pode declarar de ofício. O Marcelo, quando vier contestar, ele tem que, na contestação, suscitar que o lugar que ele quer responder é Bacabal, porque se ele não fizer isso, vai se operar a preclusão, e ele vai responder aqui em São Luís. Por quê? Porque o foro geral é critério de competência relativa, pode ser mudado. Eu optei por entrar aqui, ele não falou nada, vai acabar respondendo aqui em São Luís, não tem para onde correr. Pergunte. não é porque eu queria saber se você ainda vai diferenciar o geral do específico, porque eu nunca vi isso ainda. Mas Eu eu não estou sei nem o que é falando do específico, geral, na verdade. é porque eu já estou falando do específico. Eu só estou, na verdade, dizendo, filho, que é o domicílio do réu. O específico é esse bem aqui, ó. Foros especiais. Entendeu? Mais ou Entendeu, menos. Marcelo? O que você tem que entender é o seguinte, é que, na verdade, a gente vai aprender os foros especiais, tá? Se não for o caso de aplicar o foro especial, você vai aplicar o foro geral. Então, toda vez que tu estiver deparando numa situação que tu vai aplicar o critério territorial, a primeira coisa que tu vai se perguntar, tu não sabe quais são os especiais, eu ainda vou falar. Mas o que eu quero que tu tenha em mente agora é o seguinte: se o critério é territorial, a primeira coisa que eu tenho que saber é se eu vou aplicar algum critério especial. A resposta é sim, eu aplico o critério especial. A resposta é não, então eu vou aplicar o quê? Aqui, ó, o critério do foro geral. É só isso que eu quero de ti agora.
Portanto, eu só vou aplicar o critério do foro geral ou comum, que se baseia no domicílio do réu, se esse caso que eu vou entrar essa ação não se enquadrar em nenhuma das situações especiais. Você está entendendo agora? Tô É sim, só tô isso sim. que eu quero. Hã? Porque como você disse ainda agora, que era fora só o lugar, o território, né? Eu pensava que era só isso, não tinha essa diferença de geral ou especial. Tem, porque aqui eu estou colando, tem diferença aqui. É o lugar, a localidade onde você vai entrar com a ação. Tá? Vamos aprender os foros especiais para a gente depois voltar a falar sobre isso. O que é um foro especial? Presta bem atenção, que eu disse bem aqui que ações em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis vai ser o domicílio do réu. Tá? Mas, se essa ação for em direito real sobre imóveis, aí vai ser sempre na cidade onde a coisa estiver localizada. Tranquilo? Aí, nesse caso aqui, esse critério vai ser de competência absoluta. Olha como são as coisas. Então, o primeiro critério especial, se a minha ação tiver como objeto um bem imóvel, eu sei que eu vou aplicar uma regra especial, o foro especial, que é onde eu obrigatoriamente terei que entrar com a ação na localidade onde esta coisa estiver localizada. É uma casa, é um terreno, lá em Tuntum, então eu vou ter que entrar com a ação lá em Tuntum, que é uma situação especial, é um foro especial. Tá? Então, olha só, quando é que obrigatoriamente eu terei que entrar lá na cidade? O parágrafo primeiro diz aqui, ó, o autor pode optar pelo foro do domicílio do réu ou de eleição, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, está aqui, ó, vizinhança, servidão, divisão, demarcação e nunciação de obra nova, que vocês vão aprender ainda. Olha o que o parágrafo primeiro quer dizer. Toda e qual. Eu vou fazer uma releitura do parágrafo primeiro do artigo 47. Toda ação que disser respeito a um imóvel e que não tratar de propriedade, vizinhança, não tratar de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras, que não tratar, aí o critério é competência relativa. Por quê? Porque eu posso optar pelo domicílio do réu ou não. Agora, se a ação disser respeito sobre bem imóvel, não é só bem imóvel, e se essa ação sobre esse bem imóvel tratar sobre propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras, enunciação de obra nova, aí o critério é absoluto. Então, é mais ou menos assim para que vocês dominem. Eu vou entrar com uma ação e essa ação tem como objeto um bem imóvel. Tá? Um bem imóvel. Beleza. Isso é suficiente para eu aplicar o critério do foro especial? Não. Eu só vou aplicar o critério do foro especial quando essa ação sobre esse imóvel, ela disser respeito à propriedade, vizinhança, isso aqui vocês vão estudar ainda, direitos reais, servidão, divisão, demarcação de terras e enunciação de obra nova. Outra, toda e qualquer ação possessória. Vocês também vão estudar ações possessórias, tá? Vocês vão estudar ações possessórias em procedimentos especiais no Código de Processo Civil. Ação de reintegração de posse, ação de enunciação, desculpa, ação de manutenção de posse e interdito proibitório. Então, o que acontece? Eu poderia separar da seguinte forma. Todas as ações que disserem respeito sobre imóveis e se fundarem em propriedade, se discuta propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação, enunciação e ação possessória.
você aplica o critério especial. Obrigatoriamente tem que ser na localidade. Assim, se eu estiver falando sobre uma ação de um bem imóvel, eu poderia optar pelo domicílio do réu, desde que a ação não trate desses assuntos aqui, ó. Então, por isso é que a gente tem que, na verdade, verificar por exclusão. Olha só, o autor pode optar pelo domicílio do réu. Olha o que diz o parágrafo 1º. O autor pode optar pelo domicílio do réu ou pelo foro de eleição, que é aquele foro de contrato que a gente vai ver ainda. Se o litígio não recair. Então, vamos inverter. Se o litígio recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão, o autor da ação não pode optar em entrar contra o domicílio do réu. Tá? Vamos aqui a um caso, para a gente, na verdade, entender isso aqui melhor. Vamos imaginar que exista um imóvel localizado em Vargem Grande. Eu moro aqui e o Marcelo mora aqui. O Marcelo é o dono do imóvel. Eu sou locador desse imóvel que fica lá em Vargem Grande. E eu vou entrar contra o Marcelo na condição de locatário, alegando a abusividade no aumento do contrato. O contrato venceu, ou então está por vencer, ele está querendo aumentar absolutamente. Não está querendo utilizar o IGPM, que é o índice oficial. Aí eu vou entrar com a ação. A ação diz respeito a esse imóvel. Mas essa ação, eu estou discutindo o reajuste de um contrato de locação de um imóvel que é lá em Vargem Grande. Essa ação, ela não diz respeito à propriedade. Ela não trata de direito de vizinhança, que vocês vão estudar em direitos reais. Ela não trata de servidão, que vocês vão estudar em direitos reais. Divisão e demarcação de terras, que vocês vão estudar em direitos reais. E denunciação de obra nova, que também está em procedimentos especiais, que vocês também não vão estudar. Então, se a ação ela não diz respeito a isso, a pergunta é, eu posso entrar contra o Marcelo, repara, o imóvel que ele me alugou é lá em Vargem Grande, mas ele mora aqui, eu também. Eu posso entrar com ação aqui? Posso. Porque o início do parágrafo 1º diz que se a ação não versar sobre essas circunstâncias que ele está dizendo aqui, eu posso optar por entrar aqui, que é no domicílio do réu. O Marcelo mora aqui. E a ação não tem nada a ver com propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras. Como também não diz respeito a uma ação possessória. A ação possessória, tá? Eu mostro aqui para vocês, não dá para entrar muito no particular, porque vocês ainda vão estudar ações possessórias. Vamos lá. Legislação Federal. Deixa eu abrir aqui o CPC. Eu não me lembro se é o 554, 556 do CPC. Isso aqui em procedimentos especiais. Deixa eu tentar ver aqui. Bora, meu amigo. O computador está lento. Abrir foi o CPC. Eu acabei foi o Código Penal. Tô ficando doido. Foi mal. É o CPC. Aqui. Deixa eu ver se é o 554, por aí, vamos ver aqui. Está aqui, ó. Ações possessórias. São 3. Vou dizer para vocês aqui, ó. Manutenção de posse, reintegração e o interdito proibitório. Vocês vão estudar isso aqui ainda, no Código de Processo Civil. A única coisa que me cabe dizer, não dá para a gente tratar ainda sobre o que são ações possessórias, mas ele fala bem aqui, ó. A ação possessória imobiliária de um imóvel será proposta no foro de situação da coisa. Se a ação possessória for sobre um bem móvel, aí vai para móvel, vai para situação geral, porque ele diz, ó, direito real sobre bens móveis. Mas se for sobre bens imóveis, toda e qualquer ação que disser respeito sobre bem imóvel
Vai se aplicar essa regra da situação da coisa, que é uma regra especial? Não. Só vai se aplicar essa regra se essa ação tiver um imóvel e disser respeito à propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação, anunciação e ação possessória. Vocês entenderam? Então, por exemplo, a ação contra o Marcelo, desse contrato de aluguel, discutindo uma abusividade de uma cláusula, o imóvel lá em Vargem Grande. Eu tenho que obrigatoriamente entrar em Vargem Grande? Não, porque a ação não tem como pano de fundo direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação de terras e muito menos ação possessória. É esse raciocínio que eu quero que os senhores desenvolvam. Agora, se eu vou entrar com uma ação de vamos imaginar que o Marcelo, dono do imóvel, eu estou aqui na vigência do contrato de imóvel, estou pagando os aluguéis direitinho, ele resolve invadir o imóvel. Ah, é meu! Aí eu vou entrar com uma ação possessória, uma ação de reintegração de posse. Aí eu vou entrar aqui? Não. Porque nesse caso o critério passa a ser de competência absoluta. Eu vou ter que entrar lá em Vargem Grande, porque o imóvel é lá em Vargem Grande. Eu estou entrando com uma possessória. Entenderam? Muito bem. Alguma dúvida? Esse critério aqui de foro de situação, tá? Que são critérios especiais, territoriais especiais, são de competência absoluta. Professor, Agora, esse critério bem aqui, domicílio do réu, é de competência relativa. Diga lá. aí nesse caso de ação possessória, a gente vai até usar não sei se é um artigo, uma coisa assim que você mostrou naquele dia que são três subdivisões dele, né? Você até perguntou para as meninas do período acima sobre ação possessória. Na verdade, eu não sei o que foi que eu dividi. Eu sei que as ações possessórias também são chamadas de interditos possessórios. Elas se dividem em três: ação de reintegração de posse, Esses ação aí de mesmo. manutenção de posse e interdito proibitório. Esses dois aí. Esses três. Hã? Esses três aí mesmo que eu queria dizer. Esses três aqui é que vocês ainda vão estudar aqui, ó, a partir do 554 do CPC, que é procedimentos especiais. No CPC, então, ó, ações possessórias, são três. Mas você sabe, ação possessória sobre um imóvel, o critério é de competência absoluta, sempre será a ação. Então, quando o cara que for falar para vocês onde é que vai entrar com uma ação possessória, diz, epa, o Wagner já disse. É competência especial territorial. Entendeu? Tomara que lembrem, né? Entendeu? Porque às vezes é mais fácil dizer, o professor falou isso para vocês, aí uns ficam se olhando, meio que rindo, como quisesse dizer assim, não, não sei, né? Mas, até porque corre um risco de eu ser professor de vocês em procedimentos especiais. Aliás, procedimentos especiais vocês vão estudar no período que vem. É com Saulo, não é comigo, não. Então, vocês podem, quer dizer, quem quiser vai poder mentir. Não, Wagner não falou sobre isso. Mas o critério é de competência absoluta. Outro caso de competência territorial especial. Domicílio do autor da herança. Quem é o autor da herança? Aquele que já morreu. Morreu e deixou as coisas para os outros. Aqui tem um efeito cascata. Olha só. Aqui também é competência absoluta. Os critérios especiais, os foros especiais, são de competência absoluta. Bora lá. O que diz esse critério aqui? Autor da herança. O autor da herança é o lugar onde, por último, morou o cara que morreu. Autor da herança não é o autor da ação, é o cara que morreu. Então, o foro do domicílio do autor da herança, no Brasil, né, é o competente para entrar com ação de inventário, partilha, arrecadação, tá? Ações essas que vocês vão estudar, que diz respeito à partilha dos bens. Vocês estudaram em direito civil, que a personalidade jurídica da pessoa natural se esvai com a morte, que se divide em morte real e morte presumida. A morte presumida pode ser declarada diretamente, ou então ela pode ser declarada somente depois
de declaração de ausência do cidadão. Vocês estudaram isso aí, tá? Agora, é claro que ações de inventário, partilha, vocês vão estudar mais adiante. Mas toda vez que você for entrar com esse tipo de ação que disser respeito à herança deixada por alguém, o lugar onde tem que a ação tem que ser intentada para dividir esses bens é o lugar onde, por último, morou o autor da herança. Aí você vai dizer, mas o autor da herança era cigano. Aí qual é o domicílio do cigano? Onde ele foi encontrado. Porque ele não tinha domicílio fixo. Então, o Código de Processo Civil diz que quando esse autor da herança não possuía um domicílio certo, ele era cigano, era artista circense, sei lá. Porque, por exemplo, dono de circo tem patrimônio pra caramba. Não pensa que não. O cara que tem um bom circo, ele tem grana e deixa imóvel. Então, não há um domicílio certo. Quando isso acontecer, onde é que vai ser? Aí, primeira regra é o seguinte: é o último domicílio do autor da herança, do cara que morreu. A gente chama de decujus, tá? Mas se não houver domicílio certo, aí você vai aplicar esses 3 critérios em ordem de prioridade. O foro da situação dos bens imóveis. Então, se o cara não tinha domicílio certo, bora imaginar que o cara que tenha vários bens aqui no Brasil, mas nunca foi domiciliado no Brasil. Ele não tem domicílio no Brasil. Aí você vai entender que ele não tinha domicílio certo, porque ele morava em outro lugar, mas tinha um monte de bens aqui. Aí qual vai ser a prioridade? O lugar onde ele tiver bens imóveis. Beleza. Mas se ele tiver bens imóveis em várias localidades, qualquer deles, é o que diz o inciso 2. Mas se ele não tiver imóveis, o lugar, qualquer lugar onde tiver bens do autor da herança. Então, o código sempre procura uma solução. Prioridade, o último domicílio do autor. Mas o cara nunca foi domiciliado no Brasil. Vai ser os bens imóveis. Onde estão os bens imóveis? Ah, mas tem vários lugares com bens imóveis. Qualquer um deles. Ah, mas ele não tem bens imóveis. Aí você vai entrar em qualquer lugar onde tiver bens dele. Ah, mas o cara não tem bens. Então tu vai entrar com inventário para quê? Você não tem nada para dividir. Não tem nada para dividir. Vai entrar com inventário para quê? Porque me fizeram essa pergunta. Ah, mas vamos imaginar que o cara não tenha bem nenhum em lugar nenhum. Eu digo, tu não entra com ação de partilha de bens, porque não há o que partilhar. Vai perder tempo com o quê? Entendeu? É só quando tiver bens. Né? Muito bem. Deve-se esclarecer que a expressão autor da herança quer designar o de cujos. De cujos é a expressão que designa aquele que passou para melhor ou para pior, a depender de para onde ele foi, né? Mas vamos lá. Isto posto, as ações de inventário partilha, dentre outras, deverão ser propostas no último domicílio. Se não havia domicílio, onde tinha bens imóveis. Se os bens imóveis eram em várias localidades, qualquer deles. Se não tinha bens imóveis, o lugar onde tem qualquer bem. Se não tem bem, não vai entrar com ação. Muito bem. Esses critérios aqui são de competência absoluta, que é critério especial. Tá? Agora, no caso do ausente, é outra situação especial. A ação em que o ausente for réu, aí você já sabe o que é ausente, né? É aquele cara que sumiu, sem deixar nenhuma carta, né? Não deixou nada, sumiu. Ele só vai poder ser declarado morto presumido, foi comprar cigarro. É o cara que está querendo vazar. Tá? Né? Ou então a mulher também que está querendo vazar. Vou comprar cigarro, volto já, e vaza. Eu acho que é bem certo, tanto a mulher como o homem fazerem isso. Não quer mais. Acho que não precisa dizer que vai comprar cigarro, né? Só, filho, acabou. Entendeu? Comprar cigarro e vaza. Nunca mais aparece. Aí você quer entrar com uma ação contra o ausente. Aí você se pergunta,
Esse cara, não, ninguém sabe onde ele está. Eu vou entrar onde? No último lugar onde ele foi domiciliado. Que, coincidentemente, como a gente já viu, é o mesmo lugar onde eu vou entrar com inventário, partilha, etc, etc, que está aqui, ó, no artigo 48. É o último domicílio. É o mesmo lugar que também vai ser, porque se ele for declarado depois morto, presumido, aí vai ter que entrar com o processo de inventário. E vai ser onde? No lugar onde foi o seu último domicílio. Tá bom? Muito bem. A definição de ausente encontra-se no artigo 22 do Código Civil. Eu não vou ler porque vocês já estudaram, tá? Tá aqui a definição lá no artigo 22 do que é ausente, tá? Muito bem. Outro caso, foro do domicílio do representante ou assistente. Vocês estudaram aqui em Direito Civil o que existem menores representados e menores assistidos. Menores representados, como regra, são aqueles que têm até 16 anos, em condições normais. Nem menores assistidos são aqueles que têm a partir de 16 e menos de 18. 18, idade na qual o cidadão completará a maioridade civil e estará apto a exercer por si só os atos da vida civil. Beleza. Mas se eu quiser entrar com uma ação contra um menor, uma ação civil, eu posso? Posso. Tá? Ué, o representado menor, absolutamente incapaz, pode ser autor de uma ação civil? Pode, através de seu representante. Ele pode ser réu de uma ação? Pode. Civil, ele pode. Não tem problema nenhum. Então, quando ele for autor, ou nesse caso aqui, quando ele for réu, o incapaz, seja ele absolutamente incapaz, ou ele relativamente incapaz, a ação deverá ser proposta obrigatoriamente no domicílio do seu representante ou do seu assistente. Então, vamos imaginar uma seguinte situação. Joãozinho mora aqui na casa de uma tia para estudar, mas o representante é a mãe dele, que mora em Bacurituba. A ação deve ser, quer-se entrar uma ação contra Joãozinho. Possível? Pode? Pode. Mas a ação deve ser proposta onde? No domicílio do representante, lá em Bacurituba. Embora o dele não seja lá, necessariamente. Então, esse incapaz, ele pode ser absolutamente incapaz, ele será representado, então será o endereço do representante. Se for relativamente incapaz, será o domicílio do seu assistente. Beleza? Tranquilo. Aí o artigo 50 diz assim: a ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio do seu representante assistente. Aí eu coloquei aqui para vocês, comodamente, para vocês relembrarem o artigo 3º do Código Civil, que fala dos absolutos e dos relativamente incapazes para exercer os atos da vida civil. Muito bem. Outras regras específicas. É competente o foro do domicílio do réu para as causas em que haja autora a união. Toda vez que a união for entrar contra você, isso aí favorece, sabe quem? O réu. Nesse caso aqui é competência absoluta. Embora se fale de domicílio do réu, tá? Mas é absolutamente absoluta. Então, a autora, a união vai entrar com uma ação contra você, vai ter que entrar no seu domicílio. Ou seja, o réu vai ter a vantagem de responder lá. Outra vantagem, se a união for a ré da ação, a ação pode ser proposta no domicílio do autor da ação. Então, por exemplo, se eu moro em Bacabal, a união quer me acionar na justiça, ela tem que entrar lá em Bacabal. Se eu quiser entrar contra a União, eu posso também entrar em Bacabal. Tá bom? Então, são regras específicas. Embora trate de domicílio, mas como está tratando de regras especiais, é critério
Competência absoluta. Outro, é competente o foro do domicílio do réu para as causas em que seja autor o Estado e o Distrito Federal. Mesma coisa da União. Mesma coisa aqui, ó. Aliás, o 52 é uma transcrição com poucas mudanças do 51. Quer ver, ó? Se o Estado ou distrito for demandado, a ação pode ser proposta no domicílio do autor. É a mesma coisa. A questão é que aqui é União e aqui é Estado e Distrito Federal. Então, o que eu posso dizer? Se eu quiser entrar contra a União, contra o Estado do Maranhão, contra o Distrito Federal, eu posso acionar de onde eu estou, na localidade onde eu moro. Se eu tiver que ser réu de uma ação proposta pelo Estado, pela União, eles vão ter que me acionar lá onde eu moro. Entenderam? Aí eu faço esse resumo bem aqui, ó, para vocês aqui, ó. Sendo União, Estado, domicílio do autor, tá? E vem as situações aqui. Outra situação especial. Tem várias situações especiais. Isso aqui, com o tempo, vocês vão memorizar e vocês vão compreender isso aqui direitinho. Divórcio, separação, anulação de casamento, bronca de família. Tá? Bronca. Quem nunca teve uma bronca na família? Não é verdade? Vamos lá. Adiante. Então, as ações que dizem respeito a divórcio e separação têm algumas regras especiais. Então, primeira regra. Divórcio, separação, se tiver filho menor de idade, vai ser sempre no domicílio do guardião do filho incapaz. Então, por exemplo, se a mãe tem a guarda, então as ações têm que ser no onde ela está. Então, o João era casado com a Maria. Maria foi morar em Imperatriz, João foi morar em Teresina. Maria está com a guarda do filho. A ação de divórcio é onde? Separação, anulação de casamento. Vai ser Imperatriz, porque ela tem a guarda do filho. Mas se não teve filho, aí vamos lá. Vai ser o do último domicílio do casal. Então, o primeiro exemplo. João era casado com Maria, João vai morar em Teresina, Maria vai morar em Imperatriz e tem um filho. Vai ser onde? Em Imperatriz. Mas eles não tiveram filho. Então, a ação vai ser onde? Em São Luís, que foi o último domicílio do casal. Caso não haja filho. Muito bem. Outro caso. Vai ser no domicílio do réu se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Então, ninguém mais reside. Aí vai ser no domicílio do réu. Então, ele vai construindo aqui as situações. Esse é um outro critério em regra absoluta. São critérios especiais. Aqueles dois grandes critérios. O foro geral e o foro especial. Estão falando dos critérios especiais, que têm competência absoluta. Outro critério, foro do domicílio da vítima de violência doméstica. Então, mulher vítima de violência doméstica, homem que bate mulher, entendeu? Merece muita taca. Eu não posso nem dizer isso, né? Porque, embora eu não advogue em área criminal, mas homem que bate mulher e que faz mal a mulher, e sobretudo quando é criança também, caramba, é falta de taca. Bora lá. Foro do domicílio da vítima de violência doméstica. Então, se a mulher, por exemplo, foi vítima de violência doméstica, entendeu? E ela quiser entrar com uma ação contra o cidadão, tá? Sendo ela de divórcio, separação, anulação, mesmo caso aqui, ó, foi incluído por uma outra lei. Então, por exemplo, primeiro caso, eu vou colocar aqui o artigo para vocês. É competente o foro para divórcio, separação, anulação, casamento e reconhecimento. Vai ser do domicílio do guardião do filho incapaz, quem tem a guarda. Não tem filho, vai ser do último domicílio. Ninguém mora nesse último domicílio. Então vai ser o domicílio do réu. Se é o João que está entrando,
vai ter que entrar em Imperatriz. Agora, se a Maria se separou dele, foi morar em Imperatriz, e ele foi morar em Teresina, e ela quer entrar com ação contra ele, ela foi vítima de violência doméstica, ela terá o direito de entrar lá em Imperatriz, em vez de ser no domicílio do réu, que seria Teresina, já que foi ela que entrou com a ação. Tá bom? Alimentos. Domicílio do alimentando. Tem filho? Repara que no outro caso foi divórcio. Anulação de casamento, etc. Aqui é alimentos. Então, a coisa tem a ver com a outra? Pode até ter que ser que tenha a ver com a outra, mas o cara pode ter tido um filho com uma mulher sem nunca ter vivido com ela, sem nunca ter coabitado com ela. Apenas o fica. Aí a criança nasce, ela vai entrar com uma ação de alimentos. Vai entrar onde? No domicílio do alimentando. Quem alimentando? O bacurizinho nascido, tá? Muito embora a mulher já possa pedir alimentos, os chamados alimentos gravídicos, que são alimentos que ela pode pedir quando a criança ainda está na vida intrauterina. Ela não tem condição de pagar, por exemplo, o pré-natal, para ela ser hipossuficiente, ela pode entrar com ação de alimentos gravídicos, tá? Pedindo que o bacana pague o pré-natal, já que ela não tem condição de pagar. Beleza? Isso já existe já há vários anos. Muito bem. Foro para ações em face de pessoas jurídicas. Então, se você vai entrar com uma ação contra uma pessoa jurídica, você vai entrar como regra na sede. Se não for na sede, você vai entrar onde? Veja bem, você vai entrar numa filial dela. Tá? Agora, se você fez negócio diretamente com a sede, você vai ter que entrar contra a sede. Isso quando a relação não é de consumo. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele traz um foro privilegiado para o consumidor. Então, ele pode entrar no domicílio dele. Mas quando a relação não for de consumo, eu vou ter que entrar no domicílio do réu, da sede. Se tem filial, eu vou entrar na filial, tá? E onde exerce as atividades. Mesmo que ela não tenha filial, mas a empresa pode exercer atividades em alguma unidade da federação. Eu não vou aqui entrar muito nesse particular, entendeu? Foro do lugar do ato do fato. Presta bem atenção aqui. Vamos imaginar que o João está viajando daqui de São Luís para Imperatriz. Lá deixa eu ver, Miranda, houve uma batida de carro. Ele bateu num cara, ele está indo de São Luís para Imperatriz, ele bateu em Miranda num cara que estava vindo de Teresina. Nesse caso, nenhum dos dois mora em Miranda. Então, aquele que for dar entrada com a ação, ele vai ter que dar entrada no lugar do fato da ação. Ou ele pode optar pelo domicílio do réu. Não tem problema nenhum. Mas será, como regra, tá? Para reparação do dano nesse acidente de trânsito, o lugar. É o que está, inclusive, aqui, ó. Porque é a mera derivação desse aqui, ó. O lugar do fato. É a mesma coisa. Entendeu? E, por último, eu trago a metodologia para verificar a determinação da competência. Olha como é fácil. Isso aqui é um resumo de tudo aquilo que a gente viu. Primeira coisa, verifica se a competência da Justiça Nacional ou estrangeira. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que analisar os artigos 21 a 23 do Código de Processo Civil. Se a competência ela é concorrente ou ela é exclusiva da Justiça Brasileira. Primeira coisa. É da Justiça Brasileira? É. Aí eu vou logo aqui explicando aqui para vocês. Primeira coisa para ver, é da Justiça Especializada? É eleitoral? É trabalhista? É penal militar? É. Ótimo. Não é? Ah, então a gente vai para a Justiça Comum. Então, a primeira coisa que eu vou ver agora é o quê? Se a competência da Justiça Federal cabe em juizado federal? Cabe, é lá que eu tenho que entrar. Não cabe, eu tenho que ver. A ação é contra a União? Contra a autarquia federal, empresa pública? Então, é lá. Se não for, aí você vai, por último, para a Justiça Comum. E aí, quando você chega na Justiça Comum estadual, você vê
que tem o fórum daqui de São Luís, tem o fórum de Bacabal, tem o fórum, tem um monte de fórum de justiça estadual aqui no estado do Maranhão. Eu vou entrar em qual deles? Aí eu vou entrar onde? No domicílio do réu? Sim, desde que não haja nenhuma daquelas situações especiais. Se houver, eu vou ter que aplicar elas. Se não, então o critério territorial acaba sendo o último que eu vou aplicar. É assim que é a metodologia para a determinação da competência. Então vamos aqui cobrar aqui mais um caso. Ó, isso aqui eu já falei para vocês, ó. Competência absoluta e relativa, que está mais adiante, ó. Incompetência absoluta, tá tudo bonitinho. Tudo isso aqui eu já falei para vocês. Então vamos aqui cobrar aqui uma situação. Vamos aqui, e eu vou pedir ajuda aqui para o Marcelo. Cadê o Marcelo? Marcelo? Você está podendo usar o áudio, Marcelo? Um minuto. Bora lá, enquanto eu tomo minha água. Oh, meu Mengão ontem saiu, mas... Fazer o quê? Eu, Flamengo, ontem. Diga lá, diga lá. Bora lá, Marcelo. Vai estar com eco aí, mas vamos lá. Vamos aqui a uma seguinte situação. Eu quero entrar... Aliás, eu vou primeiro explicar algumas situações, depois eu vou perguntar. Bora aqui a situação. Eu tenho um terreno em Chapadinha. E esse terreno foi invadido pela União. Não, foi invadido por uma determinada pessoa. João invadiu. Aí eu vou ter que entrar com ação onde? Aí tu começa... É da justiça brasileira? É. Né? Porque diz respeito a bem imóvel, e bem imóvel a competência é exclusiva da justiça brasileira. Beleza. Agora vamos ver no quadro das justiças. Eu vou entrar na ação com a justiça, na justiça especializada? Bem, essa ação que eu vou entrar, ela não é trabalhista, ela não é eleitoral e não é penal militar. Opa! Ótimo. Não vai ser da justiça especializada. Tá? Por isso que eu digo que você tem que, na verdade, memorizar aquele quadro que eu coloquei, aquele organograma da justiça brasileira. Beleza. Eu vou entrar, a ação que eu estou entrando é contra o Joãozinho da vida que invadiu minha terra. Essa ação tem a União envolvida, tem autarquia federal, tem empresa pública federal envolvida? Não, tem não. Então, não é justiça federal, é justiça comum. Opa, achei. Mas a justiça comum tem ela em Vargem Grande, tem em Chapadinha, tem aqui em São Luís, tem em Ribamar, tem em Alcântara, tem um monte de lugar. Onde é que eu vou entrar? Peraí, a ação é o quê? É uma ação de reintegração de posse, né? Porque o cara invadiu o que era meu. Ação de reintegração, é claro que vocês ainda vão aprender, é uma ação possessória. Eu já sei que é na Justiça Estadual. Agora, qual lugar é que eu não sei ainda. Mas então é o seguinte, se é uma ação possessória, e eu vi que a ação possessória é competência absoluta, é um foro especial da competência territorial, eu vou ter que entrar onde? Lá em Chapadinha. Poxa, por quê? Porque o imóvel é lá em Chapadinha. Olha aí como a gente conseguiu já abraçar as coisas todas. Entenderam? E é assim que vocês vão construir o raciocínio. Agora, isso tem que ser exercitado, tá? De uma forma bastante repetitiva, porque isso aí vai acabar, como se diz no jargão popular, isso sai na urina. Ou seja, depois que você pegar, adquirir realmente, efetivar a dinâmica, você vai entender. Então, a primeira coisa é justiça nacional.
ou estrangeira? É nacional? É. Opa. Segundo, é da justiça especializada? É. Ótimo. Não é? Então vamos embora ver. É da Justiça Federal? É. Tudo bem, é lá. Não é Justiça Federal? Não. Justiça Estadual? É Justiça Estadual? É. Aí você aplica a competência territorial. Agora, olha, a competência territorial você vai aplicar em qualquer lugar. Vamos embora lá. É competência da Justiça Brasileira? É. É trabalhista? É. Aí você também vai aplicar a competência territorial, porque a Justiça do Trabalho tem em tudo que é lugar. Vai ser onde? No domicílio do. Vocês vão aprender em processo do trabalho, que é o domicílio do quem? Do trabalhador. Em todas elas você vai aplicar o critério territorial. Quando você encontrar se é a justiça especializada, se é a justiça comum, quando você encontrar, você vai ter sempre que aplicar o critério territorial. Só que o critério territorial que nos interessa é da justiça comum estadual ou da justiça federal comum. Porque esse da justiça, critério territorial da justiça do trabalho, eleitoral, etc., não vai nos interessar. Vocês vão estudar mais adiante. Mas sempre o último vai ser o critério territorial. Ah, eu vou entrar com uma ação sobre direito eleitoral. Opa, a justiça eleitoral? É. Mas onde? O fato foi onde? Ah, foi lá em Porção de Pedras. Opa, então é na justiça federal, na justiça eleitoral lá de lá, vai começar a ação lá. Entendeu? É assim que funciona. Por último, sempre será o critério territorial. Muito bem. Dadas essas circunstâncias, eu falo de prorrogação de competência. Prorrogação de competência, olha, cuidado com essa palavra de prorrogação de competência aqui, ó. Prorrogação de competência é mudança, porque a gente fala que a palavra prorrogar é você postergar, né? Porra, prorrogar, eu vou prorrogar a reunião. Prorrogar, eu vou adiar a reunião. A palavra prorrogação não tem nada a ver com isso. Prorrogação quer dizer mudança. Pode haver com mudança de competência? Pode. Só quando houver competência relativa. Assim, por exemplo, eu vou entrar com uma ação contra o João, porque ele está me devendo uma dívida. O João mora em Chapadinha. Olha só, agora é uma dívida. O João mora em Chapadinha. Beleza, é uma ação cobrando uma dívida do João. É justiça especializada? Não, porque não é trabalhista, não é eleitoral e nem penal militar. É da Justiça Federal? Também não, porque eu não estou entrando contra a União. Tudo bem. É justiça estadual? É, beleza. Ótimo. Agora, o que acontece? O João mora em Chapadinha, eu moro aqui em São Luís. Esse caso não se enquadra em nenhum daqueles critérios especializados. Não é ação de divórcio, não diz respeito a uma possessória sobre o imóvel, uma dívida. Não cabe nenhuma daquelas situações especiais. Eu vou aplicar o quê? O foro geral. Aí eu resolvo entrar aqui em São Luís. Posso? Posso. Se ele não pedir na contestação a mudança para lá, o que vai acontecer? Prorrogação de competência. Mudou a competência. Que era domicílio do réu, agora passou a ser domicílio do autor. Porque eu entrei aqui e ele não reclamou disso na ocasião em que fez a contestação. Ok? Beleza. Conexão e continência, eu não vou tratar aqui com vocês, porque, embora eu tenha colocado aqui, e eleição de foro. Por quê? Porque esse assunto aqui, ele se encaixa melhor em processo civil 1. E eu vou deixar ele de fora da avaliação de vocês. A partir do 4.6, não vai cair em prova. Porque são assuntos que esse material é meu de estudo, tá? Ele não vai interessar a vocês, mas sim a processo civil 1. E essas súmulas também aqui como assunto de cooperação nacional. Então, a nossa avaliação, ela vai até o item, até antes de conexão e continência. Porque para eu falar de conexão e continência, seria interessante falar intervenção de terceiro na matéria nossa. Então, tem algumas coisas que a gente viu que a gente não pode adiantar. Bem, feitas essas considerações, eu abro a palavra para vocês, para que vocês perguntem algumas dúvidas, entendeu? Façam as suas observações, tá? Só lembrando que lá no WhatsApp, rapidinho, só lembrando que lá no WhatsApp... E professor?
Oi, Eu tô aqui querendo saber qual era a pergunta que era pra mim. como é que é? Não entendi. Tem um Você cara disse com que uma você já furadeira bem fez aqui em cima, meu amigo, que se tu falar mais alto, eu não vou escutar. Escutou? Vamos lá. Eu escutei tu falando, escutou. Você disse que ia fazer uma pergunta pra mim, até hoje não fez. Eu tô Não, aqui só. agora eu esqueci. Esqueci. Na verdade, o que eu quis falar foi um exemplo daquele ali. Era uma pergunta de um estudo de caso, mas deixa para lá. Eu quero saber quais são as perguntas de vocês. É, eu agora vou entender quem cala consente. Está todo mundo muito preparado para a prova. Eu nem elaborei a prova ainda, mas eu vou levar em consideração o, o elevadíssimo nível intelectual dessa sala. Entendeu? Que não tem pergunta nenhuma. Compreendeu mais do que nunca tudo muito bem. Então, é claro que uma turma dessa, com um nível de intelectualidade maravilhosamente favorecido, merece uma prova num bom nível, não é verdade? Professor, É. não vai ser uma pergunta, mas eu vou falar por mim, eu não sei quanto aos outros, mas, por exemplo, eu geralmente, alguns dias depois da aula, quando eu geralmente tenho bastante tempo livre, eu reassisto as aulas. Então, por exemplo, eu aqui assisti sem copiar nada, certo? Porém, daqui a uns 3 dias, mais ou menos, eu vou reassistir a aula e vou copiando as coisas importantes, entendeu? E Maravilha, isso significa que você faz fichamento, você sabe estudar. Quem não faz fichamento e quem não faz revisão periódica não sabe estudar. Pode achar que sabe, mas não sabe. Você está num bom caminho, um excelente caminho. Já eu, professor, no começo eu anotava, só que como o senhor passava os slides muito rápido e falava muito rápido, e eu não queria reassistir a aula novamente, eu comecei a pegar o material de estudo, depois que o senhor passar a aula, que eu vou rever os conceitos tudinho e anotar. Nossa, mas eu sou tão rápido assim? Não tanto quanto outro professor que é mais rápido, Ah, mas então, é porque eu que sou lerda para escrever. Não é nem porque o som é rápido, é porque como é bastante coisa, se a gente for parar para anotar e prestar atenção, acaba perdendo alguma coisa. Aí é sempre por isso que eu melhor. acho melhor gravar, como a Pois menina é, estava fazendo. aí a gente sempre revê depois. Né? Mas vocês ainda terão a dádiva ainda de fazer essa prova aí. Vamos dizer assim, quem quiser fazer de forma coletiva, né? Reúne a galera toda, vamos fazer a prova, vamos. Aí, o que vai trazer? Cerveja, leva uma carne. Aí, quando ele terminar a prova, vamos tomar um chopp. Aí é a maravilha, entendeu? Bom demais, entendeu? De qualquer forma, eu torço, quer dizer, eu acredito que esse período que vem vai ser ainda vai ser ainda, de não dá certo mesmo não. Às vezes dá certo. Tem um monte de coisa que dessas coisas de farra de amigo dá certo pra caramba, entendeu? A primeira delas é o seguinte, é que ninguém fica com inimigo, só fica com amigo. Eu nunca vi ninguém ficar com inimigo, entendeu? Mas vamos lá. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que eu espero que no período que vem, não sei se, eu acho difícil vir as aulas presenciais, mas que seja pelo menos híbrido. Porra. De qualquer forma, essa vacina tem que sair logo. Nossa, eu Outro não dia, aguento mais. em algum Hein? lugar que tinha, eu tinha lido em algum lugar, eu ainda vou pesquisar para confirmar isso, que parece que iriam voltar às aulas presenciais É, em na verdade, eu conversei com o junho. coordenador, e aí, na verdade, a coisa está ainda em análise e tal, alguma coisa assim. De qualquer forma, eu quero agradecer. É, já pedindo perdão mesmo pelos meus deslizes, entendeu? Eu não sou um cara perfeito, mas também eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu estou muito mais longe de ser pior, né? Isso aí eu tenho certeza. Agradecendo aí a paciência, a deferência, entendeu? De todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da disciplina. Não desistam nunca.
E no futuro próximo, acredito que eu serei professor de vocês e, se Deus quiser, já presencial. Eu vou logo dizendo uma coisa para vocês que aconteceu, até comentei numa turma de ontem, porque o que acontece? Vocês são a primeira turma que eu dou aula, aliás, as outras turmas em geral foram turmas que eu já dei aula presencial. Vocês é uma turma, corresponde a uma turma, é uma e tem outra turma também, que eu nunca tinha dado aula presencial. Então, o que acontece? Às vezes o cara quer que eu decore a, a cara da pessoa pela aula aqui no Google Meet, nesse mosaico de fotos que tem, entendeu? E aí o que acontece? Aí o aluno chegou, a aluna chegou para mim, pô, professor, eu encontrei, acho que foi no shopping da Ilha. Aí eu falei, por que você não falou comigo, querida? Aí ela, não, porque você não falou comigo, sei lá. Aí eu digo, é engraçado, né? Eu não te reconheci, porque é mais fácil uma turma de 30 alunos, 40 alunos, reconhecer o professor. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Mas é mais difícil para mim reconhecer 30 pessoas do que 30 pessoas me conhecerem. É uma questão, não é de ser professor ou de que o professor é melhor, não tem nada a ver com isso. É uma questão mesmo de quantidade. Aí eu falei, então eu peço desculpa por não ter falado, porque realmente eu não lhe reconheci. Então, por exemplo, se eu encontrar alguém aí em algum lugar, eu não tenho problema nenhum em dar boa noite. Oi, tudo bom? Como é que vai? Beleza? Se quiser, inclusive, me convidar para alguma farrinha de final de ano aí, eu não tenho problema nenhum aí, não, eu vou mesmo. Entendeu? Se tiver alguma confraternização, entendeu? Ah, rapaz, eu vou na hora. Agora, querer que eu lembre da cara de vocês, a cara de cada um de vocês, entendeu? É demais. Sobretudo a rapaziada, não me leva a mal, tá? Mas se ainda para memorizar alguma coisa, eu vou memorizar o rosto das meninas. Então, se a rapaziada fala, oi, Wagner, tudo bom? Eu falei, ei, meu brother, tranquilão, show de bola, gente boa, beleza. Entendeu? Mas não fique achando assim que é o cara, como se a gente tivesse assim que olhar e ter que necessariamente reconhecer. Não dá, não dá. Às vezes não dá mesmo, eu passo. Então, se alguém me encontrar no shopping, alguma coisa, pode falar, não tem frescura nenhuma, não. E se eu reconhecer alguém, com certeza eu vou ser a primeira pessoa a falar. Perguntar como tá, se tá tudo bem, entendeu? E aí, estamos juntos. Que turma é essa que não vai combinar absolutamente nada? Vai tomar um chopp, bater um papo. Professor, Turmazinha aziada, hein? Bora lá, vai, Samara. é Para reconhecer porque a Samara que tá mais difícil ainda, porque ela botou uma foto longe pra caramba, entendeu? Com a máscara e o cabelo por cima. Aí tu vai dizer assim, pô, Wagner não me reconheceu, tá aí, ó. Ela que tá difícil mesmo. Diga, não, Samara. é porque tem professor que não gosta de De ficar quê? toda hora encontrando aluno na rua, aí eu evito falar logo com todos. Aí depois eu falo na aula que eu encontrei, mas que não falei nada. Como é que é a voz? Eu não acredito que exista professor que não gosta de ser encontrado por aluno, Eu tinha os tá? professores que não gostavam de jeito nenhum. Que ridículo, cara. Isso é a coisa Mas mais assim, imbecil. Não ele estou não dizendo gosta de estar com os alunos ou era contigo? Não, com todos os alunos, ele não gostava de encontrar aluno quando ele saía. Ainda mais mas quando é, chegava assim e falava, aí, professor, não sei o quê, porque ele estava no horário de folga dele, né? Aí ele não cara, não tem gostava. nada a ver, não. Acho que antes de mais nada, uma relação de cortesia, de você chegar e falar com a pessoa, ei, fulano, tudo bom? Eu acho assim, desagradável, mas nem por isso eu trataria mal. É eu estar tomando a cerveja num bar, alguém chegar, ei, Wagner, tudo bom? Wagner, eu queria esclarecer uma duvidazinha contigo sobre continência, ou então sobre competência absoluta. E aí eu falei, olha, aí, ainda mais quando eu tiver com umas duas na cabeça. Com certeza eu vou definir competência absoluta como sendo relativa e vice-versa. Entendeu? Aí não é legal. Mas chegar, tudo bom, como é que vai e tal, bater um papo, conversar, dizer, como é que é isso, cara? Isso é coisa de gente besta, de não querer ser encontrado. Pois eu faço a questão de ser encontrado pelos meus alunos. É legal pra caramba, cara. Você tá no lugar e vai, né? Tudo bom? Eu não gosto de ser chamado de professor. Não gosto, e nem de senhor. Entendeu? Péssimo, acho péssimo isso aí. Entendeu? Tem até uma aluna, uma veterana, que já é minha aluna no nono período aqui, e até hoje me chama de senhor. Ela não tem jeito para ela, não. Entendeu? Tá? Ainda vou encontrar ainda com o pai dela e a mãe dela, pedir para colocar, para a mãe dela colocar ela de joelho no caroço de milho. Cadê ela? Tá aí, não?
Não, já saiu. É a Camila. Camila até hoje me chama. Então, cara, não é por nada. É porque eu acho que isso cria, na verdade, um distanciamento muito grande. Oi, tudo bom, senhor, professor e tal. Não, me chama de Wagner, cara. Acho que descontrai mais. Eu não quero ser conhecido como professor, meu professor. Me chama de Wagner. O Wagner é um cara legal, foi meu professor, coincidente. Pronto. Então, não me chame de professor, não me chame de senhor. E quando eu conversar, quando eu me encontrar, e se eu por um acaso não ver, se vier falar comigo, eu falo numa boa. Entendeu? Como é que é? Acho estranho o quê? Ou então numa lanchonete, restaurante, acho estranho o professor comendo e a pessoa colada. Que nada, bobagem. A gente senta numa praça de alimentação, a gente come e conversa ao mesmo tempo. Não tem isso não. Agora, se a tua marcar alguma coisa, pode me convidar que eu vou, experimenta, para ver se eu não vou. Olha, esse final de semana agora eu vou para, sabe para onde? Um aluno meu, só que esse aluno é muito amigo meu mesmo, já era amigo de muitas datas. Aí vai uma galera da turma dele, eles vão sabe para onde? A Najatuba. Aí sábado de manhãzinha eu vou descer para Najatuba, volto só domingo. Aí eu vou ficar lá, vamos para uma pescaria lá. Mas pescaria não tem nada mesmo, a pescaria é só um subterfúgio, entendeu? A gente vai levando as iscas, as varas de pescar, mas já tá levando já o tira-gosto e a cerveja, porque vai que a gente não encontra o peixe, né? Entendeu? Então a gente já providencia tudo. Muito bem, galera. Entendeu? Estamos aqui nessa derradeira aula, nos despedindo. E agradeço e peço desculpas por qualquer coisa a vocês, bons estudos. Futuramente, quem sabe, eu serei professor de vocês de novo. E, embora eu não seja unanimidade, sempre vai ter alguém que não vai gostar de mim por alguma coisa. Isso é natural. Não me aborrece. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. A única coisa que me aborreceria é alguém chegar e dizer: esse cara enrola pra caramba. Enrolar, eu não enrolo. Você pode me achar um imbecil, um idiota, um babaca, qualquer coisa. Mas esse cara, bem aí, ele enrola pra dedéu. Isso é mentira. Tá? Então, pronto, eu procurei, na verdade, pode ser que você não tenha gostado, não tenha aprendido nada, não goste da abordagem, tudo bem. Mas dizer que eu enrolo, não. De qualquer forma, eu não tenho nada contra ninguém. Eu não tenho inimigos, graças a Deus. Então, ficamos por aqui. O horário de provas já saiu, né? Começa semana que vem. Boa sorte a todos. Tá bom? E qualquer coisa, estamos às ordens. Tá bom? Um abraço. Uma boa tarde a todos e tchau, tchau. Tchau, professor.